Havia algo gritando na escuridão naquela noite. E quando finalmente encontrei o que estava fazendo aquele som, tudo o que eu achava que entendia sobre as criaturas que viviam nestes vales remotos foi completamente despedaçado. O que começou como a temporada de inverno mais rigorosa de toda a minha carreira em manejo de vida selvagem se tornou algo que ainda tenho dificuldade em colocar em palavras, mesmo depois de todos esses anos. Eu trabalhava como biólogo de vida selvagem há quase 16 anos, quando aceitei aquela missão de inverno. O Estado precisava de alguém para cuidar da estação de pesquisa remota durante os meses mais frios, monitorando os equipamentos meteorológicos e mantendo registros da atividade animal na área. A estação havia sido montada anos antes para estudar os padrões de migração de alces, mas cortes no orçamento significavam que eles não podiam mais manter uma equipe em tempo integral. Eles precisavam de um voluntário para passar o inverno lá, alguém que pudesse lidar com meses de isolamento e condições adversas. A remuneração era boa e, honestamente, eu precisava me afastar de tudo por um tempo. A estação de pesquisa era básica, mas funcional. Havia um prédio principal com um fogão a lenha que servia como fonte de aquecimento, um dormitório apertado de um lado e uma pequena cozinha com um fogão a gás e uma coleção de enlatados que duraria todo o inverno. A agência havia instalado um sistema de comunicação via satélite para emergências, além de um receptor de rádio antigo que conseguia captar as previsões do tempo quando as condições atmosféricas cooperavam. O local ficava numa área bem remota, a quase 80 quilômetros da cidade mais próxima, acessível apenas por uma estrada de terra esburacada que se tornava completamente intransitável assim que as nevascas pesadas chegavam. Eles mandariam suprimentos de helicóptero a cada 4 a 6 semanas, supondo que o tempo colaborasse o suficiente para o voo. A solidão não me incomodava muito. Meu relacionamento havia terminado mal na primavera anterior, e eu tinha me acostumado a passar tempo sozinho. O silêncio naqueles vales montanhosos era absoluto e completo. Não havia sons de civilização, nem o ronco dos carros em rodovias distantes, nem vizinhos fazendo barulho, nem o ping constante das notificações do celular. Apenas o sussurro do vento pelos galhos das sempre-vivas, o pio ocasional de uma coruja caçando na escuridão, o uivo distante de uma matilha de coiotes se comunicando pelos cumes. As primeiras semanas passaram sem problemas. Todas as manhãs eu me agasalhava e fazia minha ronda, verificando as várias estações de monitoramento espalhadas pela área de pesquisa, registrando dados, anotando quaisquer avistamentos de vida selvagem. O resto do meu tempo era gasto cuidando da cabana, juntando e rachando lenha, lendo a pequena biblioteca de livros que pesquisadores anteriores haviam deixado, preparando refeições simples com meus suprimentos. Às noites, eu passava sentado perto do calor do fogão, ouvindo a floresta gradualmente se acomodar em seus ritmos de inverno. Em meados de dezembro, a neve já havia acumulado quase 1,20 m nas áreas baixas, com montes de neve se empilhando muito mais alto contra qualquer obstrução. As temperaturas estavam caindo constantemente, ficando abaixo de zero na maioria das noites. Eu já havia passado por muitos invernos rigorosos durante minha carreira, então nada disso era inesperado. Eu havia feito preparativos minuciosos e tinha tudo o que era necessário para enfrentar o que quer que o tempo trouxesse. A grande tempestade chegou alguns dias antes do Natal. A previsão do tempo vinha alertando sobre ela há quase 3 dias, descrevendo-a como um evento de inverno extremo, com sensação térmica perigosíssima e potencial de visibilidade zero em toda a região. Passei esses dias de preparação carregando mais lenha para dentro, enchendo todos os recipientes disponíveis com água caso os canos congelassem, e verificando 2 vezes meus suprimentos de comida e equipamentos de emergência. A tempestade chegou nas primeiras horas de uma quarta-feira.
Em 2 horas, o vento assobiava pelos vales e a neve caía tão densa e pesada que eu mal conseguia ver a linha das árvores das janelas da cabana. A temperatura despencou para 25 graus negativos, depois 30 negativos. As rajadas de vento eram fortes o suficiente para fazer a estrutura inteira da cabana tremer e ranger. Fiquei lá dentro e me concentrei em manter o fogo forte. A cada poucas horas, eu espiava pelas janelas cobertas de gelo, mas não havia nada para observar além de uma parede branca sem fim. A nevasca continuou com essa intensidade por 3 dias inteiros. A neve se acumulou contra as paredes da cabana em montes enormes, alguns atingindo alturas de 2 metros ou mais. O mundo havia se tornado nada além de vento uivante e neve rodopiante. No 4º dia, o vento finalmente começou a diminuir. A neve continuou caindo, mas mais suavemente agora, não mais impulsionada horizontalmente pela ventania. Eu podia, de fato, distinguir as formas das árvores próximas novamente, silhuetas escuras visíveis através da cortina constante de flocos caindo. A temperatura permaneceu perigosamente fria, pairando em torno de 20 graus negativos. Naquela noite, depois que o pior da tempestade finalmente passou, eu estava encolhido perto do fogão, lendo um antigo romance de mistério, quando ouvi algo do lado de fora das paredes da cabana. Minha primeira suposição foi que eram apenas rajadas de vento residuais, ou talvez o som de um galho sobrecarregado finalmente quebrando sob o peso da neve acumulada. Mas então, o som veio de novo, e claramente não era nenhuma dessas coisas. Era algum tipo de grito. Não parecia totalmente humano, mas também não era exatamente como o de nenhum animal que eu pudesse identificar. O tom era agudo e desesperado, vindo de algum lugar na floresta congelada. O som parava por 1 minuto ou 2 e então começava de novo. Cada repetição parecia mais fraca que a anterior. Fiquei sentado ali, na penumbra da cabana, me esforçando para ouvir, tentando me convencer de que era apenas um coiote em apuros, ou talvez um cervo ferido fazendo seus protestos finais contra o frio. Mas algo naquele som em particular me perturbou profundamente. Havia uma qualidade nele que eu não conseguia categorizar, algo que me lembrava desconfortavelmente de uma criança pequena chorando de medo. Os gritos continuaram por talvez 25 minutos, tornando-se mais fracos e esporádicos a cada ocorrência. Eventualmente, não consegui mais ignorar. Algo lá fora, naquela escuridão congelada, estava sofrendo, possivelmente morrendo. E mesmo que se aventurar na floresta nessas condições fosse extremamente perigoso, até potencialmente suicida, não consegui simplesmente ficar sentado no calor sem fazer nada, enquanto uma criatura morria ao alcance da minha audição. Vesti cada peça de roupa para frio extremo que eu tinha, peguei a lanterna mais potente do meu equipamento e abri a porta da cabana. O frio me atingiu como uma agressão física, um lembrete imediato e profundo de quão letal aquele ambiente era. A umidade da minha respiração cristalizava quase instantaneamente, formando gelo no meu cabelo e nos meus cílios. A neve havia se acumulado tão profundamente que o movimento era incrivelmente difícil. Os gritos vinham aproximadamente do nordeste, em direção à densa floresta antiga que cobria as encostas do vale. Comecei a abrir caminho pelos montes de neve que chegavam acima da minha cintura em alguns lugares, seguindo aquele som de aflição. A floresta ao meu redor estava estranhamente silenciosa, exceto por aquele grito desesperado. Nenhum vento balançava os galhos agora. Nenhum pássaro noturno cantava, apenas aquele som terrível de algo sofrendo. Eu havia lutado por talvez uns 200 metros pela neve, quando o facho da minha lanterna passou por algo incomum à minha frente.
Inicialmente, minha mente registrou como uma rocha escura ou talvez um pedaço de tronco de árvore caído. Mas então ele se moveu ligeiramente e os gritos se intensificaram. Aproximei-me, meu pulso martelando nas minhas têmporas. O que minha lanterna revelou naquele foco de luz branca me fez congelar completamente no lugar. Era pequeno, do tamanho de uma criança de 5 ou 6 anos, coberto inteiramente por um pelo escuro e espesso que estava emaranhado e coberto por uma crosta de gelo e neve congelada. A criatura estava encolhida numa bola ao pé de um enorme pinheiro antigo, tremendo violentamente. Mesmo através da camada de neve acumulada, eu podia dizer que era algo que eu nunca havia encontrado em todos os meus anos estudando a vida selvagem. O rosto tinha traços parcialmente humanos e parcialmente de outra coisa, algo mais primitivo. As mãos eram grandes demais para o corpo, com dedos alongados que se agarravam desesperadamente à própria forma trêmula da criatura. Um jovem Bigfoot olhou para mim com olhos enormes e escuros que continham tanto terror quanto um tipo estranho de esperança desesperada. Os gritos pararam imediatamente. A criatura apenas me encarou, exausta ou assustada demais para fazer qualquer outro som. Eu pude ver instantaneamente que este jovem estava morrendo. O pelo estava rígido com a formação de gelo. O tremor violento já começava a enfraquecer, um sinal perigoso de hipotermia severa progredindo para os estágios finais. Fiquei ali, paralisado na neve, pelo que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas segundos. Meu cérebro lutando para conciliar o que meus olhos estavam claramente me mostrando. Toda a parte lógica e racional da minha mente insistia que isso era impossível. Bigfoot não era real, mas eu havia estudado a vida selvagem por quase 2 décadas. Eu sabia o que estava vendo. Esta criatura era grande demais para ser qualquer espécie animal conhecida e pequena demais para ser um adulto do que quer que fosse. O rosto tinha muita qualidade humana. Os olhos que me observavam continham uma inteligência óbvia demais por trás deles. A jovem criatura fez um gemido baixo, muito mais fraco do que antes. Os olhos escuros começaram a se fechar. Tomei minha decisão naquele instante. O que quer que este ser fosse, estava morrendo bem na minha frente. Eu não podia simplesmente ficar ali e assistir aquilo acontecer. Tirei meu casaco grosso e o enrolei ao redor do corpo pequeno e... trêmulo. A criatura não ofereceu resistência alguma, fraca e fria demais para lutar contra qualquer coisa. O jovem Bigfoot era mais pesado do que eu esperava, provavelmente entre 27 e 32 quilos, significativamente mais do que uma criança humana, de tamanho comparável, pesaria. Peguei o embrulho em meus braços e comecei a jornada brutal de volta para a cabana, lutando contra a neve profunda a cada passo. A criatura não fazia mais nenhum som. Eu mal conseguia detectar sua respiração. Forcei-me ainda mais, genuinamente apavorado de que aquilo morresse antes que eu pudesse levá-lo para o calor e o abrigo. A viagem de volta para a cabana, carregando aquele peso pela neve profunda, foi uma das coisas mais fisicamente exigentes que eu já fiz na vida. O frio extremo, os montes de neve, o peso da jovem criatura, tudo se combinou para transformar uma distância de 200 metros em uma provação agonizante. Quando finalmente chutei a porta da cabana e entrei cambaleando, meus braços queimavam de exaustão e eu estava ofegando a cada respiração. O calor da cabana nos envolveu imediatamente. Coloquei o pequeno Bigfoot no chão, perto do fogão, desembrulhando meu casaco de seu corpo. Na luz melhor do interior da cabana, tive minha primeira visão realmente clara do que eu havia descoberto. O jovem era claramente imaturo, provavelmente equivalente a uma criança humana de uns 2 ou 3 anos, se eu tivesse que estimar com base nas proporções e no desenvolvimento.
O corpo era construído como o de uma criança pequena, mas musculosa e forte, coberto da cabeça aos pés por um pelo marrom e espesso com reflexos avermelhados. Apenas o rosto, as palmas das mãos e as solas dos pés não tinham pelos. O rosto era profundamente perturbador em como combinava traços humanos e mais primitivos. Havia um nariz achatado, uma arcada supraciliar pronunciada, lábios que pareciam notavelmente humanos. Os olhos estavam fechados agora, a respiração superficial e rápida demais. Havia gelo grudado no pelo por todo o corpo. Este jovem Bigfoot estava em uma crise de hipotermia severa e não sobreviveria por muito mais tempo sem intervenção imediata. Peguei todas as toalhas que tinha e comecei a esfregar vigorosamente o corpo pequeno, tentando restaurar a circulação, tentando gerar calor por fricção. A criatura permaneceu inconsciente durante meus esforços, completamente sem resposta ao estímulo brusco. Trabalhei naquele jovem Bigfoot por umas 2 horas ou mais, aquecendo lentamente o corpo pequeno, descongelando cuidadosamente o gelo do pelo emaranhado, monitorando por sinais de vida. Em algum momento, o tremor violento começou de novo. O que eu reconheci como um bom sinal significava que o corpo estava recuperando função suficiente para tentar se aquecer. A respiração gradualmente se tornou mais profunda e regular. Em algum momento, nas primeiras horas antes do amanhecer, os olhos se abriram. Aqueles enormes olhos escuros olharam para mim com confusão e medo, mas também com algo mais por baixo. Algo que poderia ser o reconhecimento da ajuda recebida. O jovem Bigfoot fez um som suave, não o grito desesperado de antes, mas como um murmúrio interrogativo. Então, os olhos se fecharam novamente e a criatura mergulhou no que parecia ser um sono natural, em vez de um colapso inconsciente. Sentei-me, encostado na parede da cabana, completamente exausto, olhando para aquele ser impossível dormindo no meu chão. Minha mente continuava tentando rejeitar o que eu estava vendo, insistindo que devia haver alguma explicação racional. Mas não havia explicação racional. Eu tinha um jovem Bigfoot na minha estação de pesquisa, vivo, porque eu saí em uma nevasca mortal e o trouxe de volta. O jovem acordou por volta do meio-dia. Os olhos se abriram e imediatamente focaram em mim com uma intensidade que era quase inquietante. Por um longo momento, nenhum de nós se moveu. O jovem Bigfoot estava pressionado contra a parede perto do fogão, claramente assustado, mas fraco demais para tentar qualquer tipo de fuga ou defesa. Movi-me lenta e deliberadamente, mantendo minha linguagem corporal o menos ameaçadora possível. Eu tinha uma tigela de água pronta e a deslizei pelo chão em direção à criatura sem me aproximar demais. O jovem Bigfoot observou a tigela se aproximar com óbvia desconfiança. Depois, olhou de volta para mim com aqueles olhos escuros e penetrantes. Eventualmente, a sede venceu o medo. A jovem criatura estendeu a mão cautelosamente. Pegou a tigela com aquelas mãos grandes e bebeu profundamente. A água escorreu pelo pelo ao redor da boca, mas o jovem Bigfoot continuou bebendo até a tigela ficar vazia. Quando terminou, a criatura pousou a tigela e olhou para mim novamente, a expressão um pouco menos assustada agora. Nos dias seguintes, uma confiança gradual começou a se desenvolver entre nós. Ofereci comida em pequenas quantidades, tentando vários itens dos meus suprimentos para ver o que o jovem Bigfoot aceitaria. Frutas frescas foram recebidas com entusiasmo, assim como nozes e certos vegetais. Carne também foi comida prontamente. Qualquer coisa muito processada ou artificial era rejeitada após uma única cheirada desconfiada. No final da primeira semana, o jovem já havia recuperado força suficiente para se mover pela cabana. Observei com fascinação enquanto a criatura explorava o pequeno espaço, tocando as coisas com aqueles dedos longos, examinando objetos com interesse óbvio.
O jovem Bigfoot era claramente inteligente, exibindo habilidades de resolução de problemas que iam muito além do simples comportamento animal. Quando acidentalmente deixei um armário aberto que continha suprimentos de comida, o jovem descobriu em minutos como abrir outros armários e começou a investigar sistematicamente o conteúdo deles. A comunicação começou a se desenvolver gradualmente. O jovem Bigfoot fazia uma variedade de sons, desde vocalizações graves e retumbantes a gorjeios e cliques agudos. Comecei a reconhecer padrões, certos sons que pareciam expressar fome, outros que poderiam indicar contentamento, curiosidade ou alarme. Comecei a responder a essas vocalizações e o jovem rapidamente percebeu que eu estava tentando me comunicar de volta. Decidi chamá-lo de pequeno em meus pensamentos e conversas, o que parecia neutro o suficiente. Na segunda semana, o jovem Bigfoot às vezes se aproximava de mim voluntariamente, geralmente quando estava com fome ou sede, mas ocasionalmente apenas para estar perto de outro ser vivo. A primeira vez que o pequeno realmente me tocou intencionalmente, estendendo a mão para sentir a textura da manga da minha jaqueta, pareceu um avanço significativo. Comecei a notar uma personalidade emergindo à medida que o jovem Bigfoot se recuperava e ganhava confiança. O pequeno era curioso sobre tudo, constantemente querendo examinar novos objetos, explorar novas áreas, entender como as coisas funcionavam. Havia também um lado brincalhão, momentos em que a jovem criatura jogava objetos ou criava jogos com atividades simples. E havia afeto, tímido no começo, mas que foi se fortalecendo, demonstrado através da proximidade, vocalizações suaves e, eventualmente, contato físico. Um dos desenvolvimentos mais notáveis foi a rápida capacidade de aprendizado do jovem Bigfoot. Eu havia começado a nomear objetos inconscientemente enquanto os usava, dizendo coisas como água ou fogo ou comida em voz alta, sem realmente pensar nisso. Em poucos dias, o pequeno começou a imitar alguns desses sons, aproximações rústicas de palavras humanas produzidas por um aparelho vocal não projetado para a fala humana. A palavra para água se tornou algo como aua. Comida se tornou algo como me dá. Mas o significado por trás dos sons era claramente entendido por nós dois. Cerca de 3 semanas após o início da nossa convivência, algo aconteceu que mudou a dinâmica significativamente. O pequeno estava particularmente quieto naquele dia, passando longos períodos olhando pelas janelas em direção à floresta. No final da tarde, o jovem Bigfoot de repente ficou muito agitado, correndo para a janela e se pressionando contra o vidro, fazendo sons que eu não tinha ouvido antes. Algo entre um choro e um chamado, diferente de qualquer vocalização que eu já havia observado. Fui até a janela e olhei para fora, mas não consegui ver nada de incomum. Mas o pequeno continuou fazendo aquele som de chamado, cada vez mais desesperado, claramente tentando se comunicar com algo lá fora. Então, ouvi um chamado em resposta vindo da floresta. Profundo e ressonante, nada parecido com os sons mais agudos que o pequeno fazia, mas claramente o mesmo tipo de vocalização. Um som adulto. O pequeno ficou completamente louco de animação, pulando, chamando e se pressionando contra a porta. Entendi imediatamente o que estava acontecendo. Alguém estava procurando por este jovem. Alguém que finalmente havia seguido a trilha até esta cabana. Um dos pais abria a porta, deixando o ar frio entrar, e o pequeno disparou para fora sem hesitação. Peguei meu casaco e o segui, observando enquanto o jovem Bigfoot mergulhava na neve em direção à linha das árvores com uma energia que eu não tinha visto antes. Das sombras entre as árvores, uma figura enorme emergiu. Minha respiração ficou presa na garganta quando vi pela primeira vez um Bigfoot adulto em sua forma completa. Este tinha bem mais de 2,40 metros de altura, com ombros e braços enormes que passavam dos joelhos.
O pelo era mais escuro que o do pequeno, quase preto com apenas toques de marrom. O rosto era mais largo, mais estruturado, com olhos que continham uma inteligência antiga e me avaliaram com uma intensidade que me fez sentir completamente examinado até a alma. O pequeno alcançou o grande Bigfoot e foi imediatamente envolvido num abraço. Os sons que eles fizeram juntos foram como nada que eu possa descrever adequadamente, algo entre choro e canto, uma comunicação que carregava uma emoção profunda, mesmo que eu não pudesse entender o significado específico. O grande Bigfoot segurou o pequeno com força, verificando se havia ferimentos, cheirando, tocando, claramente verificando se o jovem estava vivo e bem. Então aqueles olhos escuros se viraram para me olhar, parado na porta da minha cabana, e senti um arrepio que não tinha nada a ver com o ar frio. O que essa criatura faria agora? O grande Bigfoot colocou o pequeno na neve e começou a andar em minha direção. O passo era poderoso e deliberado, cobrindo o terreno com uma velocidade um tanto alarmante. Forcei-me a ficar parado, a não recuar para a cabana, embora cada instinto meu gritasse para eu colocar uma porta sólida entre mim e aquela criatura que se aproximava. O Bigfoot adulto parou a cerca de 3 metros de onde eu estava. Por um longo momento, apenas nos olhamos. Eu podia ver agora que este era claramente o pai do pequeno, com base em algo nos traços, alguma semelhança familiar que se traduzia através das barreiras das espécies. Então, o pai fez algo que eu não esperava. Ele estendeu uma mão enorme e a colocou espalmada contra meu peito, logo acima do meu coração. O toque foi firme, mas não ameaçador, quente apesar do ar frio, e permaneceu ali por vários segundos. Então, ele retirou a mão e fez um som profundo e ressonante que carregava um significado inconfundível, mesmo sem entender as palavras. Gratidão. Obrigado. O pequeno veio ficar ao meu lado e puxou minha mão. O jovem Bigfoot olhou para mim com aqueles olhos escuros que eu passei a conhecer tão bem nas últimas semanas e fez sons que incluíam algumas das palavras que havíamos desenvolvido juntos. Sons que pareciam significar vem, família e seguro. Percebi que eles queriam que eu fosse com eles. Parte de mim recuou com a ideia. O medo do desconhecido, o medo dessas criaturas poderosas, a consciência de quão vulnerável eu estaria em seu ambiente. Mas uma parte maior foi dominada pela curiosidade e, por outra coisa, um senso de conexão que tornava a recusa impossível. Agasalhei-me com minhas roupas mais quentes, tranquei a cabana o melhor que pude e segui os 2 Bigfoots para dentro da floresta. O lugar para onde eles me levaram era uma espécie de abrigo natural, formado onde várias árvores caídas enormes haviam criado um espaço fechado, coberto por neve e detritos acumulados até se tornar essencialmente invisível a qualquer distância. Lá dentro era surpreendentemente quente, protegido do vento e isolado pela cobertura de neve. Mais Bigfoots estavam esperando lá. Havia 5 adultos no total, incluindo o pai, mais 3 outros jovens que eram claramente mais velhos que o meu pequeno. O pai fez sons que eram claramente explicações, gesticulando em minha direção, em direção ao pequeno, contando a história em sua própria língua. Vi imediatamente qual era a mãe. Ela era um pouco menor que o pai, mas ainda enormemente maior que eu, com um pelo que tinha mais tons avermelhados e um rosto que continha os mesmos traços básicos do pequeno. Seus olhos se fixaram nos meus com uma intensidade que fez a análise do pai parecer casual em comparação. Esta era uma mãe que havia perdido um filho e agora o reencontrava, e eu era o estranho que havia cuidado daquele filho durante o tempo intermediário. Ela se aproximou de mim lentamente, seu olhar nunca vacilou.
Os outros adultos observavam em um silêncio tenso. Ela parou bem na minha frente e ficou ali por um longo momento. Seus olhos escuros perscrutando meu rosto, lendo coisas na minha expressão e postura que eu não conseguiria esconder. Então ela estendeu a mão e tocou meu rosto, sua palma coriácea, surpreendentemente gentil, contra minha bochecha fria. Ela fez um som, baixo e emocional, e eu vi algo brilhando em seus olhos escuros. Lágrimas, ou algo muito parecido com elas. Ela estava chorando. Ela me puxou para um abraço tão de repente que não tive tempo de reagir. Seus braços me envolveram, enormes e poderosos, mas incrivelmente cuidadosos, e ela me segurou contra seu peito enquanto fazia sons que não precisavam de tradução. Alívio, gratidão, liberação emocional avassaladora. Me peguei chorando também. Toda a tensão e estranheza das últimas semanas de alguma forma vindo à tona naquele momento. Quando ela finalmente me soltou, algo havia mudado fundamentalmente na forma como o grupo me considerava. Eu não era mais um estranho, não era mais uma ameaça em potencial. Eu havia sido aceito. Nos dias seguintes, fui tratado como algo entre um convidado e um membro da família. Eles me alimentaram, compartilhando seus estoques de comida que consistiam em carne seca, raízes, nozes e vários materiais vegetais em conserva. Eles abriram espaço para eu dormir no abrigo quente, cercado por corpos peludos e maciços que irradiavam calor. Comecei a entender sua estrutura social durante esse tempo. O grupo era uma unidade familiar estendida, liderada pelo adulto mais velho, o avô do pequeno, como vinha a entender. A inteligência deles era impressionante. Eram seres com cultura, com tradição, com uma complexidade emocional que rivalizava ou excedia os níveis humanos. A primavera começou a chegar gradualmente, os dias se alongando, as temperaturas se amenizando, a neve recuando lentamente. Meu tempo na estação de pesquisa estava chegando ao fim. Em breve, a estrada de acesso estaria transitável novamente e meu substituto chegaria para assumir as tarefas de monitoramento. Eu teria que deixar este lugar, deixar a floresta, deixar os seres notáveis que passei a conhecer. No dia anterior à chegada programada do helicóptero, a família inteira veio à minha cabana. Foi extraordinário ver todos eles juntos à luz do dia na beira da clareira. O avô se aproximou de mim, carregando algo em suas mãos antigas e curtidas pelo tempo. Era uma pedra, lisa e escura, esculpida com símbolos que eu não reconheci. O avô a colocou na minha palma e envolveu meus dedos ao redor dela, fazendo sons que o pequeno traduziu parcialmente. Lembre, família, volte, fique seguro. A pedra estava quente do toque do avô, surpreendentemente pesada para seu tamanho, claramente algo de grande significado. O pequeno foi o último e o mais difícil. O jovem Bigfoot se agarrou a mim por um longo tempo, fazendo sons suaves de angústia, não querendo me soltar. Eu o segurei perto e sussurrei promessas que esperava poder cumprir. Eu voltaria, eu não esqueceria. O laço que havíamos formado não seria quebrado pela distância ou pelo tempo. Quando finalmente entreguei o pequeno nos braços da mãe, a jovem criatura olhou para mim com aqueles olhos escuros que eu passei a amar e fez um som que poderia ter sido meu nome, ou o mais próximo disso que seu aparelho vocal conseguia produzir. Então a família se virou como um só e caminhou de volta para a floresta, desaparecendo por entre as árvores como fantasmas, como se nunca tivessem estado ali. O helicóptero chegou na manhã seguinte. Enquanto carregávamos meu equipamento, olhei para a linha das árvores uma última vez. Várias formas grandes eram visíveis nas sombras entre os troncos. Observando, garantindo que eu partisse em segurança. Levantei minha mão em um aceno. Uma forma menor deu um passo à frente e acenou de volta o pequeno, dizendo adeus mais uma vez. Então eles se dissolveram na floresta e se foram. Eu carregava a pedra esculpida no meu bolso enquanto o helicóptero decolava.
Disse ao meu substituto que tinha sido um inverno tranquilo, apenas eu e a floresta. Nada de extraordinário para relatar. O que eu havia vivenciado estava tão fora da realidade normal que contar a verdade teria parecido loucura ou uma piada elaborada. Anos se passaram. Continuei minha carreira em biologia da vida selvagem, embora minha perspectiva tivesse mudado fundamentalmente. Eu entendia agora que havia muito mais nessas florestas do que qualquer um reconhecia oficialmente. No outono passado, quase 12 anos depois daquele inverno transformador, eu estava trabalhando em um local a cerca de 56 quilômetros da estação de pesquisa original. Numa manhã fresca de outubro, caminhei até a clareira onde eu havia devolvido o pequeno ao pai todos aqueles anos atrás. O lugar parecia inalterado pelo tempo. Fiquei na clareira, lembrando de tudo, quando ouvi um som vindo das árvores, um chamado grave e retumbante que reconheci instantaneamente. Das sombras sob os pinheiros maciços, um Bigfoot emergiu na luz cinzenta do outono. Este não era mais uma criança, não era mais o pequeno que eu conhecera. Este era um jovem adulto, com talvez 2,10 metros de altura, de constituição poderosa, coberto por um rico pelo marrom, com aqueles familiares reflexos avermelhados. Os olhos, porém, os olhos eram os mesmos, escuros, profundos e inconfundivelmente familiares. O jovem Bigfoot caminhou em minha direção com confiança, parando a apenas alguns metros de distância. Então, o Bigfoot fez algo que fez lágrimas brotarem imediatamente em meus olhos. Uma mão grande alcançou o pelo e retirou uma pequena pedra esculpida, semelhante, mas diferente da que eu ainda carregava. A pedra foi estendida para mim, oferecida com um gesto que reconheci, o mesmo gesto que o avô havia usado todos aqueles anos atrás. Peguei a pedra com as mãos trêmulas. Era quente e lisa, esculpida com símbolos cuidadosos, um presente, uma continuação da conexão, uma forma de dizer que a memória havia persistido através dos anos. Enfiei a mão no meu próprio bolso e retirei a pedra original que me fora dada. Quando a ergui, os olhos do Bigfoot se arregalaram visivelmente. Um som suave de surpresa e alegria emergiu. O reconhecimento de que eu havia guardado o presente, que eu me lembrava, que o laço permanecia intacto apesar do tempo e da distância. Ficamos ali na clareira por um bom tempo, dois seres de mundos diferentes, conectados por um inverno de extremos e cuidado. Eventualmente o Bigfoot se virou para ir, mas antes de desaparecer entre as árvores, meu antigo pequeno olhou para trás e ergueu uma mão grande. Ergui a minha em troca, espelhando o gesto, mantendo-a ali enquanto o Bigfoot se desvanecia entre os troncos como névoa se dissolvendo na luz da manhã. Quando as pessoas me perguntam agora se eu acredito em Bigfoot, digo a elas que acredito em mistérios, em coisas que existem além da nossa compreensão atual. Mas nunca lhes conto sobre o jovem Bigfoot que encontrei morrendo na neve naquela noite de inverno. Algumas histórias não devem ser contadas a todos. Algumas experiências precisam permanecer protegidas, mantidas a salvo de um mundo que não entenderia e que poderia muito bem destruir o que não conseguisse compreender. A família na floresta merece sua privacidade. A melhor coisa que posso fazer por eles, a melhor maneira de honrar o que eles me deram, é guardar o segredo deles. Mas eu sei a verdade. Eu sei que compartilhamos essas montanhas com seres de inteligência notável e profunda, capacidade emocional. O choro na floresta naquela noite me levou a algo extraordinário. O que começou como um resgate se tornou um relacionamento. O que parecia um fim se tornou um começo. E agora, anos depois, carrego a evidência desse milagre comigo sempre. Um lembrete de que a compaixão cria laços mais fortes que as barreiras entre espécies, que a bondade ecoa através dos anos e das vidas,
que somos capazes de nos conectar com seres que nunca imaginamos que existissem.